No final do verão de 1908, em Collinsville, Illinois, Estados Unidos, um grupo de trabalhadores escavando os morros Cahokia descobriram acidentalmente uma tumba e dentro dela ossos humanos gigantes com 2,15 metros. Esses fantásticos esqueletos foram logo guardados, mas desapareceram misteriosamente. Seriam esses esqueletos seres gigantes que teriam caminhado com os homens na Terra? Seria a evidência de que seres extraterrestres estiveram no nosso planeta? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Tiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. O que resta dos morros de Cahokia ainda intrigam e questionam os arqueólogos de hoje em dia. Cahokia já foi considerada a maior cidade ao norte do México, com uma população entre 25 e 50 mil habitantes no ano 1000 a.C. Essa civilização teria um avançado sistema de canais de água para agricultura e têxtil. Além disso, a cultura teria muitas lendas sobre os seres que eles chamavam de os construtores de morros. Mas quem foram esses construtores? Poderiam estar ligados aos esqueletos gigantes encontrados na antiga tumba? Poderiam ser uma grande cultura que não somente habitava a América, mas sim todo o planeta? Pesquisadores sugerem que esses morros guardam a chave para o mistério desses seres ancestrais esquecidos. Há mais de 2.000 morros piramidais na América do Norte, incluindo o México. Quando você estuda as construções na América do Norte, você descobre que os morros foram feitos por indígenas ameríndios para homenagear os gigantes mortos que, de alguma maneira, governaram seus povos. Nos Estados Unidos, esses morros foram construídos a partir do próprio terreno, em forma de serpente e várias outras criaturas, enquanto outros são apenas morros. Mas é interessante é que outras partes do mundo se encontram os chamados dolmens, que são monumentos megalíticos tumulares coletivos construídos por humanos na Europa e Oriente Médio, e que também serviriam, segundo a várias culturas antigas, para indicar que um gigante ou membro da realeza estaria ali enterrado. Nos Estados Unidos, se diz o mesmo. Há mais de 1.500 artigos de jornal, desde o século XIX até o início do século XX, falando sobre construções que tiveram que ser interrompidas depois que ossos gigantes, e que não seriam fósseis de dinossauros, foram encontrados. Mas não é só isso. Os ossos teriam linhagem nativa americana, o que é bem interessante e reforça os relatos dos primeiros exploradores que chegaram ao continente norte-americano, que escreveram em seus diários que os chefes de cada tribo eram gigantes, chegando a medir inacreditáveis 3,64 metros de altura. Então, seria essa uma evidência de que esses gigantes teriam uma linhagem genética diferente dos seres humanos normais? Vamos lá, vamos em busca de mais coincidências. Quando os primeiros exploradores chegaram à Ilha de Páscoa, os nativos contaram que gigantes habitaram a ilha e que essa raça era a classe sacerdotal do povo Rapa Nui, que supervisionavam a construção dos moais. Você pode pegar essa história e colocar em outras 100 partes do mundo e verá que em culturas diferentes
os relatos ancestrais são os mesmos. Outra estranha evidência que poderia trazer credibilidade a essa mitologia é que mais de 100 grandes pegadas misteriosas de aspecto humano já foram encontradas em todo o mundo, preservadas em pedras com milhares de anos. Será essa uma possível prova física dessas lendas? Ainda não está convencido ou pelo menos intrigado? Então, peguemos a Bíblia, por exemplo. No livro de Moisés, é mencionado por 2 vezes alguns gigantes. Todos conhecem a briga entre Davi e Golias. Golias era um gigante. O livro dos Esquimós, que traz suas tradições, lendas e costumes, diz claramente que nessa época os gigantes viviam na terra. O mesmo ocorre no Egito, no texto conhecido como texto piramidal, que dizia que alguns dos deuses eram gigantes em comparação com os humanos. Os gigantes são uma mitologia presente praticamente em todas as culturas antigas. Então, por que não poderiam ter vivido nos Estados Unidos? Já foram encontrados, segundo pesquisadores, nos últimos 200 anos, centenas de esqueletos gigantes enterrados em morros ameríndios e também cemitérios ameríndios. Mas então, quem foram esses gigantes? O que aconteceu com eles? E mais, onde estariam esses ossos e esqueletos? Bem, em primeiro lugar, todos esses ossos teriam desaparecido. Apesar de terem ficado por muito tempo nos museus do Smithsonian, eles foram repatriados no início dos anos 90 como parte da Lei NAGPRA, que repatriou os restos mortais para seus respectivos povos indígenas norte-americanos. Não podemos afirmar, sem uma análise desses ossos, o que seria essa linhagem gigante. Há casos de pessoas com gigantismo, mas são casos raríssimos, o que é bem diferente do que é descrito em textos antigos, sejam sagrados, sejam culturais ou mesmo diários de exploradores, onde cada tribo de diferentes lugares eram chefiadas por gigantes. Não temos a evidência física disponível, mas quando começamos a olhar para a história da humanidade, o que encontramos são muitos relatos sobre gigantes. Então, a pergunta é: estamos relacionados com esses seres de alguma forma? Quando olhamos para a narrativa de nossas tradições espirituais mais antigas, há um tema comum que passa de geração para geração. Diz que a humanidade passou por múltiplas interações de um processo intencional para nos levar ao ponto que estamos hoje. Ou seja, houve muitas tentativas de encontrar a fórmula genética certa para o corpo humano que temos hoje. E não podemos esquecer que quando falamos sobre gigantes, outras referências nos levam aos Elohim e Néfilins, registrados no Antigo Testamento. No livro de Gênesis está escrito: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Nós temos registros de gigantes junto aos homens na cultura suméria, egípcia e até mesmo chinesa. Então, poderia a existência de gigantes estar incorporada ao nosso DNA? Podemos algum dia desbloquear a força e a sabedoria desses seres que teriam vivido em nosso planeta? Será que é possível que hoje em dia esses gigantes andem sobre a nossa superfície? Desvendar os mistérios sobre esses esqueletos gigantes e quem eram podem trazer uma luz, um aprendizado, para que a humanidade conheça muito mais sobre ela mesma e o mundo em que vivemos. E você, o que acha? Deixe seus comentários aqui embaixo.
Um abraço e até o próximo vídeo.